Oi, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre produção de texto, tá bom? Então, olha só, na aula passada de produção de texto, como eu falei com vocês, toda sexta-feira nós vamos ficar para fazer produção de texto, tá? Então, eu passei para vocês um roteiro que vocês iriam estudar para nós fazermos uma ótima produção de texto. Nós sabemos da importância da leitura na nossa vida. Então, todos os dias vocês vão ler um texto. Além de melhorar a leitura, vocês vão ficar bem informados sobre vários assuntos, tá bom? E hoje, a nossa produção de texto, nós vamos falar sobre a Covid-19, tá bom? Então, olha o que eu coloquei para vocês. Uma dica. Primeiro, nós vamos ver o tema. Qual que é o tema da nossa produção de texto? Covid-19. Qual o papel do cidadão no combate à pandemia? Então, esse aqui é o tema da nossa produção de texto de hoje. Então, olha uma dica que eu estou dando para vocês. Faça um quadro de palavras para redigir o seu texto. Então, eu coloquei aqui 10 palavras. Vocês podem usar estas palavras para fazer a produção de texto, ou vocês podem fazer outras palavras, não tem problema. Então, vamos lá. Todas essas palavras são relacionadas à Covid-19, tá bom? Então, vamos lá. Saúde, isolamento social, higiene, vírus, proteção, álcool gel, máscara, sintomas, paciente e vacina. Vocês poderão colocar outras palavras, não tem problema. Então, o que vocês precisam fazer? Um quadro com 10 palavras sobre o tema da produção de texto de hoje. Essas palavras são para facilitar para vocês redigir um texto sem muita repetição de palavras, tá bom? Agora, nós vamos relembrar o roteiro para a produção de texto. Então, veja bem, lá naquela aula que eu falei para vocês sobre o roteiro, vocês podem até pegar o caderno na hora de vocês produzirem o texto para relembrar, não tem problema. Então, vamos lá. Roteiro para a produção de texto. Título. Então, vocês vão fazer um título. O título é centralizado, né? Então, o que vocês vão fazer? No meio da linha. Vocês vão centralizar. O título deve ser algo que vai chamar a atenção do leitor para ler a sua produção de texto. Quem vai ler a sua produção de texto? Você, eu, seus colegas, a sua família. Então, você está escrevendo um texto para várias pessoas lerem, tá bom? Então, você vai pegar o título. O título tem que ser de acordo com o tema. Você pode usar até esse tema aqui, não tem problema. Então, título de acordo com o tema. Qual que é o tema? Covid-19. Qual o papel do cidadão no combate à pandemia? O que é o cuidado que você tem que ter para redigir um texto? Não sair do tema proposto. E qual que é o tema? Sobre a Covid. Então, nosso assunto hoje é sobre um assunto que vocês já sabem muito sobre ele. Então, título, centrar o título no meio da linha, ok? Agora vamos falar sobre o início da nossa produção de texto. O início, você vai fazer um primeiro parágrafo. Então, vamos relembrar também. Você vai pegar o seu caderno, fazer o primeiro parágrafo. Marca o espaço, né? Esse espaço aqui, ó, ele indica que você vai começar o primeiro parágrafo. Então, o que é parágrafo? Parágrafo é quando eu vou fazer um novo assunto. Então, o meu primeiro assunto que eu vou falar, né, nós já sabemos que tem que focar no tema. Então, parágrafo não é esse espaço. Esse espaço indica que você vai começar o parágrafo. Sempre que for começar, né, a frase, usar letra maiúscula,
ok? Quando você terminar aquele parágrafo, você vai ler para ver se não tem nenhuma palavra escrita errada, ok? Então, vamos lá. Então, relembrando, roteiro para produção de texto. Título, né, no meio da linha. O título tem que ser fiel, tem que observar o tema, que o nosso tema tá aqui, tá bom? Não pode sair desse tema, foca no tema. Início. O início, você vai falar quando aconteceu esse assunto, né? Aí você pode voltar lá no roteiro, não tem problema, você pode pegar alguma das palavras, né? Quando foi que aconteceu isso aqui? Então, né, um certo dia, quando você estava assistindo na televisão, ou quando você ouviu falar sobre esse assunto, então você vai falar do primeiro, que é o início, primeiro parágrafo. Agora vamos falar sobre o meio. O meio, você vai fazer o segundo parágrafo. De novo, deixa o espaço para começar o parágrafo, ok? Comece com letra maiúscula. Aí você vai falar sobre o problema. Qual que é o problema que nós estamos falando no momento? Covid-19, né? Então, você vai falar sobre a Covid-19. Depois que você, né, o meio aqui você já falou sobre o problema, né? Você já colocou tudo que você está sentindo, que você está vivendo, aí você vai passar para o final. O final vai ser o terceiro parágrafo. Esse terceiro parágrafo, você vai falar, vai ser a conclusão da sua história, né? Você já falou sobre o início, como foi que você ficou sabendo, né? Como foi que aconteceu. Você já falou do meio que você desenvolveu, já falou sobre o problema, né? Sobre a Covid-19, sobre o que as pessoas, né, estão sentindo, o que está acontecendo, né? Você vai estar usando as palavras do quadro para não ficar repetindo palavras. E quando você fazer o final da sua história, não vai escrever a palavra fim. Esqueça a palavra fim. Você vai fazer a conclusão, o final da história. O que é que está acontecendo no momento? Como é que está acontecendo, que pode acontecer esse combate à pandemia? O que é que está havendo o que as pessoas estão fazendo? O que os nossos governantes estão fazendo? Né? Você pode colocar o que você sentir, ok? Então tá bom. Então agora você vai começar a sua produção de texto, observando o título, início, meio e fim, ok? Então, bom trabalho para vocês!